Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema da semana, lições que aprendemos com Jesus. Nós estamos no Evangelho de Mateus 17, versículo 27, a parte B, que diz: Vai ao mar, lança o anzol. Queridos, a segunda maravilhosa lição, eu digo lição de vida que a gente precisa trazer para nós, é aprenda a confiar em Deus. Perceba que nesta pequena parte do texto de Mateus 17, 27, que diz vai ao mar, lança o anzol, ele traz muito para nós, ele nos ensina muita coisa, principalmente a confiar em Deus. Porque confesso, irmão, se eu fosse Pedro, quando Jesus mandou ir ao mar, lançar o anzol, eu simplesmente diria, Senhor, por que o senhor não pede alguém, não consegue esse valor com alguém? Quem sabe pedir emprestado algumas dessas pessoas que milagrosamente foram curadas pelo Senhor, foram restauradas pelo Senhor, foram libertas pelo Senhor. Jesus, você já percebeu que em nossa volta ou à nossa volta, o Senhor tem seguidores, pessoas que nos acompanham, te observam dia e noite, e boa parte dessas pessoas tem condições financeiras melhor que a nossa. Afinal das contas, o valor que nós temos que pagar de imposto para cada um não é tão alto. Nós, tudo bem, nós não temos esse dinheiro, mas o valor é pequeno. Então, pede alguns desses aqui, pega emprestado, depois a gente paga. Mas isto se eu fosse Pedro. Mas entenda, queridos, Jesus, ele tinha um objetivo, ele tinha um plano. Ao invés disso, ao invés de mandar pegar com alguém e pagar logo em seguida, ele disse: Pedro, vai ao mar. Pedro sabia que a ordem era específica. Jesus, se quisesse mandar pedir para alguém, ele faria isso, mas ele disse: vai ao mar. E quando Jesus disse isso para ele, vai ao mar, Pedro, andando com Jesus, sabia de uma coisa, que uma lição maravilhosa viria logo em seguida. Jesus sabia, irmãos, que Pedro era um pescador profissional e que para pescar um peixe não havia necessidade de ir na parte mais funda, não havia necessidade disso. Mas Jesus não queria que Pedro pensasse com a cabeça dele, mas que simplesmente obedecesse à ordem dele. Você já viu que às vezes Deus manda a gente fazer alguma coisa e a gente acha que é meio complicado, a gente quer fazer do jeito que a gente acha que tem que ser, e logo em seguida a gente quer a aprovação de Deus e de repente não dá certo. Porque quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, tem que ser do jeito que Ele mandou, porque Ele sabe o porquê está falando isto. Por isso, irmãos, Jesus foi específico com Pedro: vai ao mar. Como quem diz: Pedro, confia em mim. Eu posso imaginar que às vezes é isso que Deus quer que você entenda: confia nele. Aquilo que ele mandou você fazer parece ser meio estranho, parece que não bateu muito bem, não combina muito bem. Não se importe com isso. Confie em Deus, Ele sabe por que te deu esta ordem, porque mandou você fazer isto, porque Ele te orientou desta maneira. Só confia. Irmãos, por mais espiritual ou profissional que nós sejamos, nem sempre vamos fazer as coisas do jeito que sabemos ou achamos que tem que ser. Por isso, nós que servimos ao Senhor, nós que temos um relacionamento com Deus, nós que num dia nos entregamos a Ele e falamos para Ele: Senhor, faça da minha vida segundo a Tua vontade, a gente também precisa confiar em Deus. E Pedro, ele confiou. Pedro não resmungou, Pedro não falou, mas por que nós temos muito esta mania de querer entender o porquê, para quê, como vai ser, de que jeito é? Irmãos, a gente não precisa fazer estas perguntas para Pedro, a gente faz para um filho, para uma filha, para alguém, mas para Deus não. Deus sabe o porquê está mandando, ou falando, ou ordenando determinadas coisas na nossa vida. Nós só precisamos de uma coisa: obedecer e confiar. Ou pode fazer o contrário: confiar e obedecer. Por isso, o que Deus mandou você fazer que pareça ser meio estranho? A segunda lição que a gente aprende aqui quando diz vai ao mar, lança o anzol: confia, confia em Deus, porque vai dar certo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a confiarmos em Ti.
ainda que nós não entendamos nada, mas certamente o Senhor sabe o motivo. Minha irmã, meu irmão, se esta mensagem falou no seu coração, curta, comente, compartilhe. Mas se você não for inscrito, se inscreva no canal. Até amanhã, se Deus assim permitir.